Bom, gente, então boa noite, tá? Meu nome é Matheus, apesar de estar escrito Lucas ali, né, de novo. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de eletrodinâmica, tá? Relembrando, né, nessa parte de eletrodinâmica é uma parte que é bem recorrente no Enem, tá? E geralmente, tá? Essa parte de potência, e energia e a parte de resistores lá de associação em paralelo em série são partes que geralmente são cobrados no Enem, tá? Eu não sei porque geralmente nas escolas você tem uma ordem, né, de uma ordem nos cursos também uma ordem para se seguir, né? Mas para mim não faz muito sentido deixar essa parte que mais cai assim, né, pro final, assim, eu não sei, sei lá, mas enfim. Então, hoje a gente vai aprender a calcular basicamente a potência dissipada por um resistor, tá, pessoal? Tá? Basicamente vai ser isso. Ou seja, a gente vai tentar descobrir, né, e calcular a energia que esse resistor dissipa. Porque a gente já sabe que o resistor é um aparelho, o resistor é um dispositivo, né, eletrônico que tem como função barrar a passagem de corrente elétrica. Tá? Mas nessa barragem de corrente elétrica, você vai ter dissipação de calor via efeito Joule. Tá? Bom, então como a gente sabe, tá? Os resistores eles transformam a energia elétrica proveniente da corrente elétrica, tá? Em energia térmica, graças ao efeito Joule. Então aqui eu botei para a gente poder lembrar. Né? Então aqui você tem os elétrons vindo aqui, esse menos e o mais, eles estão me mostrando uma diferença de potencial, né? Então os elétrons estão saindo do polo negativo e adentrando ao polo positivo. Então você tem o seguinte, aqui é um pedaço de fio, né, um pedaço de resistor, vamos supor, tá? O que acontece? Os elétrons, eles vão, quando eles chegam no resistor, né, eles encontram os átomos ali, né, da rede ali do resistor, e eles começam a sofrer umas colisões com esses átomos. Só que essas colisões dificultam a passagem do elétron, né, até ele chegar do outro lado. Vocês podem pensar você aqui, né, você e você querendo andar no, sei lá, num show e algo do tipo. Né, dificulta. Só que nessas colisões que o elétron sofre com o átomo, tá? Devido a essas colisões, a gente vai ter uma energia térmica associada ali. Então, por isso que esses aparelhos resistivos, geralmente, eles aquecem. Tá? Então, olha só. Quando os elétrons passam pelos resistores, os mesmos colidem com a rede cristalina do material em questão. Tá? A rede cristalina seria esse conjunto de átomos aqui, tá? Ligados, né? Então, isso ocasiona o aumento da agitação térmica da rede cristalina, resultando na transferência de calor para as vizinhanças do resistor. Então, isso significa o quê? Que se eu chegar com a mão aqui próximo a esse pedaço aqui de resistor, eu sinto um pouquinho quente, tá? Basicamente isso, tá? Então, isso aqui é só para relembrar o que é o resistor de fato. Eu sempre gosto de relembrar o que é o resistor e o que é o efeito Joule, né, gente? Vocês devem achar até um pouco repetitivo, mas eu repito justamente para memorizar, né? Não para decorar, mas para memorizar, tá? Então, aqui está um resumo bem breve do efeito Joule, né? E dessa transformação de energia elétrica em energia térmica, tá? Vamos passar adiante. Então, devido a essa propriedade, né, os resistores são utilizados em circuitos que têm como objetivo a transferência de calor. E vocês sabem alguns. Quer ver? Olha só. O aquecedor. Então, por exemplo, o aquecedor, né, quando você liga ele na tomada, né, ele começa a esquentar. Essa parte que esquenta é proveniente do efeito Joule. Tá? Então, você tem a corrente elétrica percorrendo o circuito ali do aparelho e ele chega quando chega na hora de passar pela parte que tem um aparelho resistivo, ele começa a aquecer, entendeu? E vocês notem, não é pouca coisa, né? O aquecedor aquece muita coisa, não é pouca coisa, tá? Outro aparelho também que utiliza resistência são as panelas elétricas, tá? Então, para fazer um arroz ou aquela air fryer também, né? Utilizam como efeito Joule para fazer as comidas, tá? Eu tenho uma air fryer em casa aqui.
E realmente, esquenta muito, assim, gente. Em questão de minutos, assim, já tá o negócio fervendo mesmo, tá? E aí, por fim, o ferro de passar. O ferro de passar também é um aparelho resistivo, com o qual você passa corrente elétrica aqui, a corrente elétrica começa a esquentar o material aqui de ferro, né? Tá? Via efeito Joule, tá? Então, gente, esse efeito está diretamente ligado à resistência do resistor. Então, vamos lembrar. Resistor, gente, é o equipamento. Resistor é o equipamento, tá? A resistência é a propriedade do resistor. Então, quando as pessoas perguntam do resistor, você está falando do dispositivo elétrico, e quando a gente está falando da resistência, nós estamos falando da propriedade física do resistor. Tá? Por isso que eu citei aquela vez, né, que quando a gente vai comprar a resistência de chuveiro entre aspas, a gente não deveria falar resistência, mas sim resistor, né? Tá? E a resistência é a propriedade do resistor. Tá? Bom, vamos adiante. Bom, então aqui tem um exemplo, novamente eu gosto dessa imagem que exemplifica bastante. Então você tem a diferença de potencial, né, que é dada por volts, né, ou a tensão, muito comumente dita, né, empurrando a corrente elétrica, né, porque a corrente, você só consegue ter a corrente elétrica, né, devido à diferença de potencial. Então aqui você tem a corrente elétrica, tá, que é dada em amperes, e aqui você teria o papel, né, esse bichinho vermelho está fazendo o papel do resistor, tá, que é dado da resistência, no caso, que é dado em ohms, tá. Então, a resistência elétrica, ela é uma grandeza, né? Retomando, né? Relembrando, isso aqui é tudo relembrando, tá, pessoal? A resistência elétrica é uma grandeza que mede a dificuldade de se estabelecer uma corrente elétrica através de diferentes corpos, tá? Então, esse é o principal papel. Então, a resistência nós medimos em ohms, tá? Devido aos estudos do ohm, né? Bom, então, essa propriedade a gente já sabe também devido às leis de Ohm, mas vou retomar aqui, tá, gente? Essa propriedade, a resistência, ela depende do formato do corpo, tá? Ela depende do formato do objeto, da quantidade de elétrons livres, né? A quantidade de elétrons livres seria o quê? Quantos elétrons eu tenho ali para mover e gerar corrente elétrica, né? Se você pegar um material isolante, você não tem elétrons livres no material isolante, tá? Em linhas gerais, você não tem, tá? Então, o que acontece? Não adianta eu estabelecer uma diferença de potencial ali no material isolante que eu não vou ter corrente elétrica, tá? Eu só tenho corrente elétrica em materiais condutores, tá? Semicondutores ou supercondutores, tá? Mas aqui no caso nós estamos trabalhando com condutores apenas, tá? Que tem uma vasta gama de elétrons livres, tá? Vai depender do tempo, né? A distância que esses elétrons são capazes de ser conduzidos, né? Sem que eles sofram as colisões devido à resistência, tá? Bom, a grandeza que a gente utiliza para saber o quanto de energia está sendo dissipada nesse processo é a potência, tá? Então, quanto maior for a resistência de um resistor, olha só, quanto maior for a resistência de um resistor, maior será a quantidade de energia que ele dissipa em forma de calor. Isso aqui tem que ficar claro, tá, gente? Então, vamos ler de novo. Quanto maior for a resistência de um resistor, maior é a quantidade de energia que é dissipada em forma de calor, tá? Então, isso tem que ficar claro. Tá? Não tem, se um dia cair uma questão conceitual no Enem, né, perguntando como é que é a relação entre potência e a resistência, isso aqui tem que ficar claro. Então, se eu aumento a resistência se eu aumento muito a resistência do meu material, a potência que ele dissipa, ou seja, a quantidade de calor que ele dissipa, de energia térmica que ele dissipa, é muito grande. Se eu abaixo a resistência do meu. Deixa eu até pegar aqui para arriscar. Então, se eu aumento, tá, a potência, tá, eu também vou aumentar a resistência, tá? Se eu diminuir a potência, tá, eu também vou diminuir a resistência, tá? Então, basicamente isso, tá, gente? Isso aqui tem que ficar claro, tá? Em outras palavras,
maior será a potência dissipada por ele dissipada. Tá? Então, essa é uma relação que a gente tem. A gente observa experimentalmente, mas a gente também tem equações que nos permitem mostrar esse tipo de coisa, tá? Bom, então a potência, gente, é medida em watts, né? Finalmente, vocês conhecendo watts aí, né? Tá? Quando a gente fala quantos watts de potência, tá? Que é dada pela letra W, tá? Então, sempre, tá, gente? Potência, sempre medida em watts, tá, gente? Sempre, tá? Então, se falarem de potência que é em outra medida que não seja watts, não é potência. Potência em watts, tá? Então, matematicamente, a gente tem muitas definições para potência, tá? Inúmeras definições, dependendo da física que por trás ali, tá? Mas, basicamente, no Enem, sempre são as mesmas que são cobradas, tá? Mas, em linhas gerais, né, a gente costuma dizer que a potência, tá, gente? A potência é uma medida de energia transferida ou dissipada por tempo. Então, olha só, vamos ver essa equação aqui. Aqui é a equação da potência, ó. É uma equação simples, é uma divisão. Então, olha só, a potência é a energia dissipada por tempo. Então, quanto de tempo eu... Não, o quanto de energia eu dissipo num tempo de uso é a minha potência. Então, por exemplo, se eu sei o quanto de energia está sendo dissipada no uso de uma lâmpada, por exemplo, eu uso uma lâmpada de... quer ver? Eu vou fazer aqui agora com vocês. Olha só. Deixa eu ver se o próximo slide é melhor para fazer. Vou fazer aqui. Se eu tenho uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada que tem uma potência. Quando você vai comprar uma lâmpada para tua casa, tem lá a potência, certo? Então, olha só, a potência, sei lá, vamos ver que a gente compra aquelas lâmpadas de 40 watts, assim. Tu comprou uma lâmpada de 40 watts. E vamos supor que tu deixa ela ligada, sei lá, umas 5 horas, assim. Você fica no teu quarto durante 5 horas. Então, o tempo que ela fica ligada é de 5 horas. Melhor, gente. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer no próximo slide, que aí eu explico para melhorzinho, porque ele tem mais espaço, tá? Mas a questão é o seguinte, tá? Vocês têm que lembrar sempre também que a energia é medida em joules, tá, gente? A gente trabalha com joules. Claro, lá em termodinâmica, né, vocês também veem que a energia pode ser dada em calorias também. Nossa senhora, ficou horrível, tá? Em calorias, tá? Mas aqui a gente está trabalhando com joules, sempre, tá, gente? Sempre. E o tempo sempre, olha só, o tempo na potência, pessoal, sempre tem que estar em segundos. Então, joule, então isso aqui seria o que, ó? A energia em joules, o tempo em segundo, joule por segundo é watts, tá, gente? A gente utiliza o watts dado pela letra W. Então, sempre tem que estar em segundos e sempre em joules, tá? Bom, então aqui, olha só, essa aqui é a primeira equação. Esquece essa aqui, tá, por enquanto. Eu vou escrever a outra aqui, vou tentar fazer aqui com minhas habilidades. Então, aqui a gente tem a potência, a energia dissipada por tempo, tá? Vou fazer um exemplo rapidinho, só para vocês verem. Então, vamos supor lá, você comprou a lâmpada, né? A lâmpada de 40 watts, tá? Tá aqui, 40 watts, tá? E aí o tempo, vamos supor que tu usou por 1 hora. 1 hora, vai. 1 hora. 1 hora. Tá? Se você tem esses dados, você consegue calcular o quanto de energia tu está gastando, né, com aquela lâmpada ligada. Entenderam? Tá? Então, olha só. Vamos jogar na equação. Se eu quero saber, olha só, a equação é potência E, energia dividido por tempo. Mas eu quero saber qual é a energia. Então, eu tenho que isolar essa energia. Como é que eu faço isso? Eu multiplico aqui por T, né? Tá? E aqui por T também. Por quê, gente? Lembrem de matemática, de álgebra, né? Tudo que eu faço de um lado da equação, eu sou obrigado a fazer do outro. Por que eu faço isso? Porque quando eu multiplico T dos dois lados, esse T vai cancelar com esse aqui. E você vai ter a seguinte expressão. Você vai ter o T vezes o P igual a E. Pronto. Então, a energia vai ser potência vezes o tempo, tá? Então, a energia vai ser o quê? Eu pegar a potência da lâmpada, que é 40 watts, e multiplicar pelo tempo. Porém, gente, olha só.
Lembre, eu falei no último slide que o tempo tem que ser dado em segundos, né? E aqui temos em horas, tá? Como é que eu faço essa conversão? Essa conversão eu faço utilizando regra de 3, né? Mas, porém, gente, sempre utilizo... Assim, ó, isso aqui é aquilo que vocês podem até anotar na mão, assim, tá? 1 hora, tá? Para a gente não precisar fazer, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Sempre, tá, gente? Então, se um dia você precisar converter 1 hora para segundos, esse é o valor, tá? Para vocês não precisarem ficar fazendo. Esse aqui é um valor geralmente tabelado, tá? 1 hora equivale a 3.600 segundos, tá? Então, o que eu tenho que fazer, tá? É utilizar esse valor e fazer esse valor vezes esse, né? Então, vai ser o 40, né? Vezes 3.600, tá? Isso aqui vai ser igual à minha energia. Se você faz essa conta aqui, isso aqui dá 144 mil joules. Tá? Essa é a resposta. Então, por exemplo, se você tem uma lâmpada de 40 watts no teu quarto, na tua cozinha, enfim, vamos usar quarto, né? Se tem uma lâmpada de 40 watts ligada no teu quarto por 1 hora, tu gastou 144 mil joules. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu usei aquela primeira equação para resolver. Olha só. Então, o Enem, gente, ele gosta bastante de utilizar essas situações do dia a dia, tá? Ele nunca, assim, é bem raro ele utilizar, pedir que você utilize abstrações para realizar os cálculos. Geralmente são coisas aplicadas, tá? Então, geralmente é isso aqui. Isso daqui por quê? O Enem, gente, vocês têm que ter uma coisa na cabeça, tá? O Enem, ele tem a característica, é claro, né? Ele tem a característica, tá? De ser, entre aspas, assim, de você, tipo, pensar o que é melhor para o mundo, entendeu? Para você refletir. Então, questões com relação a gastos de energia e conservação de energia, né, esse tipo de coisa sempre caem aplicadas, né? Então, sei lá, te dá uma usina hidrelétrica lá e falar quanto de energia essa usina produz, né, para uma população, esse tipo de coisa, entende? Então é mais aplicado, tá, pessoal? Tá? Recomendo que dê uma olhada depois nessa aula de novo quando estiver no YouTube, tá? Eu vou apagar aqui. Bom, outra forma de calcular. Então, olha só. Então, essa aqui é a primeira, né? Eu vou apagar aqui. Porém, a gente vai ver mais uma. A segunda forma de calcular a potência, tá? É assim. Então, a potência dissipada por SPD, potência dissipada, vai ser a diferença de potencial, que é a DDP, que vocês podem conhecer por tensão também, né? Tensão, tá? Eita, deixa eu escrever aqui, ó. Tensão, né? Tá aí a tensão, que é dada em volts, V, né? Eita, esse aqui ficou ruim, hein? Acho que só vou escrever aqui, ó, volts, melhor. Tá? É dada em volts. E a corrente elétrica é dada em ampere, tá? Essa é uma segunda forma de calcular, tá? Bom, então, de acordo com a fórmula que está sendo mostrada aqui, tá? Se a gente conhece a diferença de potencial, né? Se a gente conhece essa diferença de potencial, a gente pode facilmente obter a potência, tá? Então, se você sabe qual é a corrente elétrica que passa no teu circuito e você sabe qual é a diferença de potencial que está sendo aplicada ali nos terminais do resistor, você consegue calcular a potência. E vejam, pessoal, não são equações complicadas, né? Olha só, né? Você tem uma equação, essa equação que nada mais é uma razão, né? Não é uma equação complicada de lembrar. Essa aqui também não, é uma multiplicação, tá? Não é igual aquelas equações de MRUV, né? MRU, MRUV, que é gigantesca, assim, tá? São equações mais simples, tá? Que valem a pena que valem a pena vocês gastarem um tempinho tentando entender, tá? Garanto que vai ajudar. Bom, e aí a gente tem que relembrar agora, né, de querendo ou não, da primeira lei de Ohm, né? E aí a gente pode escrever uma terceira equação para o cálculo da potência, tá? Então, a primeira lei de Ohm, relembrando, tá?
A primeira lei de Ohm nos diz que um condutor ôhmico, ou seja, uma resistência constante, tá? Isso tem que ficar claro, um condutor ôhmico. Quando o exercício fala condutor ôhmico, isso significa que a resistência é constante, tá? Que está a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada entre as duas extremidades. Isso implica que sua resistência é constante. Matematicamente, a gente tem essa forma. Essa equação aqui é a primeira lei de Ohm. Então, a resistência é... Aqui eu usei V, tá, gente? Mas aqui eu poderia... No caso, eu deveria ter usado U, já que aqui eu coloquei U. Tá? Mas o V aqui e U é a mesma coisa, tá? Então, a resistência, né, vai ser a minha DDP pela corrente elétrica, tá? E aí, gente, a gente consegue obter essas equações. Tá? Então, a gente vai obter mais essas duas equações aqui, tá? Então, a gente tem aquela primeira, né, que é a mais geral, não é para um caso, não é para esses casos, tá, gente? É a mais geral, aquela que ela serve para muitos casos, né? Não só na eletrodinâmica, tá? Então, você tem esse aqui, essa daqui e essas duas, tá? Ixi, repetiu o slide. Mas, enfim, vamos lá. Mas na eletrodinâmica, a gente costuma utilizar essas três, tá, pessoal? Então, uma fórmula, né? Uma equação, né, que associa a DDP com a corrente elétrica, uma equação que associa a resistência com a corrente elétrica e uma equação que associa o DDP com a resistência. Então, essas três equações, pessoal, se você lembra dessas três equações, você mata qualquer exercício. Né? Então, essas equações, claro, tem uma dedução que geralmente é feita, tá? Uma dedução que geralmente é feita, só que eu busquei não fazer essa dedução para vocês, né? Porque não vale a pena. O que vale a pena para vocês é se pegar, vocês já estão cansados, né? Estão cansados de ver coisas assim. Então, o que vale a pena mesmo é vocês darem uma olhada nessas três aqui diretamente, tá? Pegar um post-it aí, escrever, tá? Tudo isso aqui, pessoal, todas essas três equações, tá? São equações que me dizem qual é a potência dissipada por um resistor, tá? Bom, trouxe uns exercícios para a gente brincar um pouco, tá? Física com as mãos, assim, né? Agora vamos ver como é que isso se aplica aqui Aqui, rapidinho. Eu só peço licença para vocês rapidinho, gente. Eu vou pausar a gravação porque eu preciso beber uma água, tá? Só um momento. Aqui. Pronto, agora estamos de volta. Já deu uma. Tomei um pouquinho de água. Agora vamos continuar, tá? Bom, agora é para a gente ver, pessoal, como é que isso se aplica, né? Como é que isso se aplica de fato? Como é que aquelas equações se aplicam de fato às situações, né? Então, é legal para a gente se exercitar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar meu mouse aqui que ele ficou bichado. Aí, pronto. Bom, então vamos ler. Então, quando conectado a uma diferença de potencial de 20 volts, a tensão aqui no caso, né? Diferença de potencial de 20 volts, um resistor passa a ser percorrido por uma corrente elétrica de meio ohm. Não, 0,5 amperes, tá? Meio ampere no caso. Em relação a esse resistor, determine a potência por ele dissipada e sua resistência elétrica. Tá? Então, ele quer a potência e a resistência. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, ó, organizem o... Eu sei que no Enem é difícil de fazer isso, né, gente? Que não tem uma folha para você rabiscar, assim. Eu não lembro mais, faz tanto tempo que eu fiz o Enem que eu nem lembro mais, tá? Mas organizem a folha, tá, gente? Se organizem. Não sai escrevendo louco assim, sabe? Tipo, organizem a folha que fica melhor para pensar. Então, vamos lá. Escreva primeiro. Diferença de potencial a gente utiliza a letra V ou U. Então, eu vou usar o V. A diferença de potencial é o quê? 20 volts. Tá? 20 volts. A corrente elétrica que está sendo percorrida pelo resistor, né? Então, a corrente elétrica que é dada por I. Opa. Deixa eu fazer de novo o que ficou.
Ai, apaguei tudo, Jesus Cristo. Tá, vamos lá, vamos de novo. Então aqui V é dado por 20 volts. Tá? O I aqui, né? É 0,5 ampere. Aqui. E ele quer saber a potência. A primeira letra é a potência. Outra coisa, tá, gente? Geralmente, tá? Para você responder. No Enem não tem essa, tá? Mas em vestibulares que são. Vestibulares que você tem que escrever, né? Fazer a conta. Geralmente, para você responder a letra B, você tem que ter feito a A. Geralmente é assim, tá? Mas vamos lá. Então, é só. Potência. Então, vamos fazer a letra A. A potência, gente, a gente tem 3 fórmulas de calcular ela. Tá? Vou retornar aqui para formas, ó, a gente tem essa, essa e essa. Só que lembra lá no exercício, ele me deu o quê? Ele me deu o V, no caso que aqui pode ser o U, e me deu o I também. Então só tem como eu usar uma delas, que é essa aqui. Entenderam? Tá? Então é só pegar e usar essa daqui. Por que não dá para usar as outras? Porque as outras requerem que eu saiba a resistência, né? Só que a resistência também é para a gente achar, é a letra B do exercício. Então, a potência dissipada, tá? Vai ser o quê? V vezes o I, tá? Isso vai ser o quê, então? Vai ser o 20, né? Vezes o 0,5, tá? Quanto que é 20 vezes 0,5, pessoal? É 10, tá? Por que que é 10? Vocês devem saber que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Tá? Então, por exemplo, podem achar, tem gente que acha muito básico explicar isso, mas eu não acho, tá, gente? Matemática básica, a gente é o maior inimigo do aluno, tá? Na hora de fazer a prova. Então, 0,5 pode escrever dessa forma, né? E 20 dividido por 2 é 10. Então, a potência dissipada por esse resistor com a DDP de 20 volts e uma corrente de 20 ampere é 10 watts. Né? Lembrando, a potência é dada em watts. Certo? Tá? Bom, feito isso, agora a letra B. A B, ele está pedindo para me calcular a resistência elétrica. Tá? Agora, olha só, vamos voltar lá no primeiro slide. Agora, eu posso usar qualquer uma dessas aqui para calcular a resistência. Né? Eu sei quem é o I, porque ele é dado no exercício. Eu sei quem é o U, porque também é dado no exercício. E agora eu sei quanto que vale a potência, né? A potência é 10. Então, tanto faz eu usar essa ou essa daqui. Tá? Então, vamos usar essa daqui. Tá? Então, é PD igual a RI quadrado. Então, PD, a potência vai ser igual a resistência multiplicado por I quadrado. Tá? Bom, como eu quero saber a resistência, novamente, utilizo as regras da álgebra, né? Então, vou dividir aqui por R, divide aqui por R, eita, por R. Esse R vai cancelar com esse daqui, né? Opa, não, gente. Estou fazendo coisa errada aqui. Espera aí. Momento. Deixa eu apagar. Não tem como eu apagar isso. Só isso aqui. Desfazer, desfazer. Aqui tá. Não é assim, tá, gente? Porque eu quero saber quem é o R, né? Então, no caso, eu tenho que dividir por I quadrado. Tá? Dividir aqui por I. Dividir aqui por I quadrado. Agora sim, agora eu vou cancelar esse I quadrado com esse I quadrado. E vai sobrar o que para mim? Vai sobrar P sobre I ao quadrado igual a R. Tá? Bom, agora é só fazer a conta. Então, o P é quanto? O P é 10. Dividido por quanto? 0,5. Tá? Só que é 0,5 o quê? Ao quadrado. Vai ser igual ao R.
tá? Bom, gente, o 0,5 ao quadrado, tá? Você pode fazer de duas formas, né? Vocês podem utilizar assim, ó, por exemplo. 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, né? É a mesma coisa. Então, se eu elevar 1 meio ao quadrado, né? Eu tenho o quê? Eu tenho 1 sobre 4, né? Isso aqui ao quadrado é 1 sobre 4, porque eu elevo 1 ao quadrado e depois 2 ao quadrado, tá? Bom, e aí como é que eu faço aqui então? Tá? Eu vou separar aqui, tá? Então é 10 divididos por 1 sobre 4. 1 sobre 4, tá? Igual a R. Como é que eu faço essa divisão? Isso aqui é simples. Então, esse daqui, pessoal, é 10 divididos por 1 quarto. Então, o que acontece? Esse 4, ele vai passar lá para cima multiplicando o 10. Ele vai multiplicar o 10. E esse 1 eu divido o 10, tá? Então, vai ficar assim. Vocês devem ter visto isso em matemática. E se não viram, tá? Pode me falar que eu refaço aqui, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser 10 vezes o 4 divididos por 1. Igual a resistência. 10 divididos por 4 é 40, né? 10 vezes 4 é 40, né, pessoal? Então, 40, né, é igual a R. Então, a resistência desse resistor é 40 ohms, pessoal. E o ohms a gente bota o símbolozinho assim, o good of war. Tá? Agora chega a hora que eu pergunto para vocês. Se for o primeiro exercício, tem alguma dúvida, gente? Querem que eu refaça algum passo? Eu refaço, não tem problema. Tá? Podem dizer para mim, por favor, que aí eu tenho um norte, assim, para saber se vocês estão conseguindo. Inclusive, quero parabenizar vocês, tá? Porque vocês ficaram até o final, tá? É bem legal, bem gratificante isso, tá? Tá perfeito, então. Tá perfeito. Vamos lá, então, pro próximo. Tudo certo, então. Então, potência 10 watts, tá? E a resistência desse resistor é de 40 ohms. Bom? Bom, vamos pro segundo exercício. Tá? Esse é da UERGS, né? Então, vamos lá. Um chuveiro elétrico está instalado numa casa. Ó, esse exercício aqui, pessoal, é o típico exercício de Enem, embora tenha caído no outro vestibular, mas é esse tipo de coisa que eu falo para vocês que cai assim, tá? Bem aplicado, tá? Então, olha só. Um chuveiro elétrico está instalado numa casa onde a rede elétrica é de 110 volts, tá? Um eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 220 volts. Então, ele quer passar de 110 para 220. E utilizar no chuveiro de mesma potência que o utilizado anteriormente. Tá? Pois com isso, o novo chuveiro. Aí tem as alternativas. Então, qual é o que vai acontecer? Ele quer passar. A casa tem uma fiação. Né? Então, deixa eu fazer aqui um esquema aqui. Então, a casa, ela vai ter, né, uma. Vou desenhar uma casinha aqui para nós aqui, pra gente. Eu gosto de desenhar, então. Você tem aqui a casa, tá? A porta aqui da casa. Tá, tem aqui a casa. A fiação da casa, gente, é de. Deixa eu passar aqui, pegar outra aqui. Aqui. 110 volts. Essa é a tensão da casa. Só que o eletricista. E ele tem um chuveiro lá. Um chuveiro com uma certa potência, né? Então, ele não me fala qual é a potência do chuveiro. O chuveiro tem uma potência. Eu vou colocar PC, tá, pessoal? Potência chuveiro. Então, ele quer. E aqui na casa tem um chuveiro com uma potência que ele não me falou. Só que o que ele quer fazer? Ele quer fazer na mesma casa, ele quer mudar, ele quer colocar, né? Agora eu vou fazer de novo, pra gente poder entender. Bom, bem legal assim, né? Fazer de novo a casa, tá? Aqui é a casa, tá? Então, tá? Ele quer nessa mesma casa, tá? Ele quer mudar, ele quer botar 220. 220, tá?
Só que, gente, ele não quer mudar o chuveiro, ele quer botar o chuveiro o mesmo chuveiro. Entende a situação? E aí agora o exercício quer saber o que acontece se ele mudar a tensão da casa, só que utilizar o mesmo chuveiro. É basicamente isso. Então, esse tipo de questão é bem assim, ó, já vi cair muito esse tipo de questão, tá? Então, olha só. Então, vamos entender. O chuveiro elétrico, né? O novo chuveiro, o que acontece? Consumirá mais energia elétrica, consumirá menos energia elétrica, será percorrido por uma corrente elétrica maior, será percorrido por uma corrente elétrica menor, dissipará maior quantidade de calor. Bom, vamos por exclusão, então. Vamos lá. Gente, consumir mais energia elétrica com certeza não é. Até porque se vocês olharem, né, se vocês, ó, assim, ó, se vocês estiverem com dúvida, né, a equação, ela tem um propósito, a equação, tá, pessoal? Na equação, a gente consegue eliminar boa parte dessas daqui. Por quê? Olha só. A primeira equação que eu tenho para potência é o quê? É V vezes I, certo? A segunda equação que eu tenho para potência é R vezes I ao quadrado. A terceira equação que eu tenho para potência é o quê? R. Oh, perdão, gente. Tá? U quadrado sobre R. No caso, V quadrado, tá, gente? Perdão, que eu estou usando duas variáveis, mas V é igual a U, tá? Bom, olha essas três equações, gente. Primeiro, tá? Com o aumento olha só que interessante. Nenhuma dessas três equações me diz tem algum termo de energia aqui? Tem algum E? Não tem. Tá? Então, como eu não sei, tá? Olha só, a resposta já está no exercício, porque ele não me diz quanto que vale a potência, mas a potência é igual, né, gente? Tá? Se a potência é igual, tanto antes quanto depois, a energia que ele vai consumir vai ser a mesma, porque a potência é a mesma. Então, se a potência, vamos supor, vamos dar uma potência aleatória aqui, já que ele me deu, vamos supor, se a potência é 20 watts, e ele muda isso daqui e utiliza um chuveiro com a mesma potência, isso não aumenta o consumo de energia elétrica e também não diminui, continua o mesmo. Isso significa que ele está consumindo 20 watts de potência. Vocês conseguem entender mais ou menos isso? Se o chuveiro é o mesmo, o consumo feito pelo chuveiro continua o mesmo, tá, gente? Então, não é nem a A e nem a B, tá? Porque na A ele não consome mais e consome menos. Não, ele vai consumir a mesma coisa. Não importa se eu mudar a tensão ali da casa. Agora, se eu trocasse o chuveiro, por exemplo, se eu pegasse na casa antes de na casa com 110 fosse 20, né? Fosse 20. E aí na casa nova fosse, sei lá, 40, aí sim, aí mudava, né? Então, o 40 significa o quê? Que se ele consome 40 watts, ele consome duas vezes mais do que esse, né? Então, aí sim, aí consumiria mais energia elétrica. Mas como é o mesmo, tá? Então, não faz sentido, tá? Então, nem a letra A e nem a B, tá? Deixa eu apagar aqui o que eu tinha feito. R. Certo? Bom, então não é a A nem a B. Letra C. Será percorrido por uma corrente elétrica maior? Será percorrido por uma corrente elétrica menor? Bom, primeiro vamos olhar aí aqui, pessoal. Dissipará a maior quantidade de calor. Não vai, né? Por quê? Porque a potência... Olha só. Novamente, no enunciado do exercício já tem a resposta. Porque olha só, ele não vai dissipar a maior quantidade de calor, porque a potência é a mesma. Ele não trocou de chuveiro, entende? Então, a quantidade de calor do chuveiro, quando estava 110, vai ser a mesma quantidade de calor dissipado, tá? Quando a casa é 220, né? Tá? Entendem? Porque isso tem que ficar claro. A potência nas duas casas, a potência do chuveiro nas duas casas é a mesma. Tá? Então, não é a letra E. Então, a gente fica entre a C e a D. Tá?
Bom, vamos olhar a C aqui. Será percorrido por uma corrente elétrica maior. Bom, vamos olhar as equações aqui, tá? Se eu pegar aqui essa primeira aqui, vamos olhar só a primeira, tá? Eu vou apagar tudo e vou escrever só a primeira. Eu acho que ela é suficiente já. Então, P é igual a VI. Nossa, esse aqui ficou ruim, gente. Perdão. Vou escrever de novo. P é igual a V vezes I. Pronto, tá? Bom, será percorrido por uma corrente elétrica maior? Bom, vamos ver então. Na primeira, no caso 1, vamos fazer o caso 1 aqui. Caso 1. O ano que vem eu vou arrumar uma mesa digital. Eu espero não seja online, né, gente? Pegou todo mundo de surpresa, mas se for online eu vou arrumar uma mesa para mim, porque fica difícil fazer com mouse, tá? E eu gosto de resolver exercícios assim, eu não gosto de botar escrito já, né? Tá? Vamos lá. Caso 1. O caso 1 é com a casa 110 volts. Certo? Tá? É um V, tá? Então vamos pegar aqui a equação, né? 110 volts. E ele está querendo saber da corrente, ó, corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica, como é que eu isolo a corrente elétrica aqui? Dividindo aqui por V. Tá? E dividindo aqui por V. Se eu faço isso, esse V vai cancelar com esse aqui. Né? E o I vai ser o quê? O I vai ser a potência sobre a diferença de potencial. Beleza. Então, no primeiro caso, é I, né? Igual a potência, que é a potência do chuveiro, que ele não me deu a potência do chuveiro, né? Sobre quanto? Sobre a diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial no primeiro caso? 110. Aqui, ó, 110. Nossa senhora. Vai lá. Um momento. Aí, foi. Então, 110. Vou fazer assim, ó. 110. Tá? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, seria já para potência. Isso era para ser um segundo em romano, tá, pessoal? Perdão. Tá? 220. Né? Então seria o que? O I, por segundo caso, é a potência, a mesma potência, ele não mudou o chuveiro, tá? Divididos por 220. Nossa, o meu mouse ele tá vivendo sozinho aqui. Pronto. Bom, agora a gente já mata a questão. Por quê? Olha só. Qual é o I maior aqui? Esse ou esse aqui? Alguém consegue me dizer? Olha só, esse I aqui ele está dividido por 110. Esse I aqui ele está dividido por 220. O P aqui está dividido por 110 e o P aqui está dividido por 220. Qual é o I maior aqui, né? O que vocês acham? Vocês estão entendendo a pergunta ou não? Eu posso tentar reformular assim. O primeiro, né? Por quê? Né? Se vocês tiverem dúvida, tá? Façam o seguinte, por exemplo. Vamos usar assim, a potência, né? Igual a potência elétrica igual a 20 watts. Pega na tua calculadora do celular, se você quiser, né, claro, faz 20 dividido por 110. E digita aqui para mim quanto que deu, por favor. Que aí a gente vê na prática mesmo. Eu espero um pouquinho. 20 dividido por 110, tá? Aí vocês podem colocar só os dois primeiros números, tá? Depois da vírgula. Vinte dividido por 110. Conseguiram fazer, pessoal? Ou estão com dificuldade para fazer? Eu vou partir do pressuposto que vocês estão com dificuldade. Eu vou colocar aqui, tá? Dá 0,18. Se eu fazer 20 divididos por 220, dá 0,09. Qual é o número maior aqui?
é o 0,18. Então, o primeiro, conforme a Luísa falou, é a corrente maior. Então, essa corrente aqui no primeiro caso é maior do que a corrente no segundo caso. Entenderam? Então, olha só. Depois que você trocar... Então, vamos olhar aqui, ó. Depois que o eletricista trocar para 220, utilizando o mesmo chuveiro, né? Utilizando o mesmo chuveiro, o que acontece? Letra C. Será percorrida por uma corrente elétrica maior? Não. Tá? A corrente elétrica era grande quando a diferença potencial era 110. A corrente elétrica, depois que ele trocou para 220, diminui. Olha só. Tá? Se vamos supor que o chuveiro fosse de 20 watts, então no primeiro, em 110, a corrente elétrica era 0,18 amperes. Tá? Quando ele muda para 220, a corrente elétrica decai o dobro. Né? É o dobro, literalmente o dobro, é só 0,09. Tá? Então a corrente elétrica, depois que troca para 220, é menor do que no primeiro caso. Então, será percorrido por uma corrente elétrica menor, então, letra D. Tá? Tá, vamos lá. Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém que quer que eu refaça? A gente tem tempo ainda, pessoal. Luísa, Yasmin, Tânia. Beleza. Luísa respondeu. Vamos ver a Yasmin e a Tânia. Não, pessoal, se tiverem dúvida, pode falar, tá? Não precisa ficar com vergonha. Tá bom, tranquilo. Tá? Yasmin. Tu pode fazer assim, Yasmin, igual eu botei aqui os valores, olha só. Normal, olha só. Eu botei aqui, ó, 0,18 e 0,09. Tá? Então, vamos supor, se eu pegar, olha só, se eu pegar esse primeiro caso aqui, considerando uma potência, né? Ele não me diz a potência, eu estou chutando aqui, tá, pessoal? Eu escolhi uma potência aleatória. Tá? Se a potência do chuveiro aí da tua casa fosse 20 watts, tá? Então pega 20 e divide por 110. Dá 0,18, que nem eu botei aqui no chat. Se pegar 20 e dividir por 110, dá 0,18. Tá? Se eu pegar 20 e dividir por 220, dá 0,09. Entenderam? Tá? Só que o que é maior aqui? O 0,09 é duas vezes menor que 0,18. Tá? Por isso que é menor nesse caso. Ah, você já entendeu, então tudo bem, tá? Mas justamente por causa disso, então eu peguei uma potência arbitrária aqui, eu chutei, né? Eu recomendo vocês fazerem isso quando eles não derem o valor, pode ajudar, tá? Eu chutei um valor aqui qualquer, porque o resultado não vai mudar, a física por trás não vai mudar, então divide 20 por 110, dá 0,18. Divide 20 por 220, dá 0,09. No segundo caso, depois de ter trocado a fiação elétrica para 220, está duas vezes menor do que no início. Então a corrente elétrica vai ser menor. Tá? A Luiz está digitando. Vamos ver o que ela vai falar. Não vai falar. Beleza. Tá? Mas é isso, tá, gente? Tá? Acho que dá tempo de fazer mais um. Tá? Vamos ver aqui. O 0,09 é o valor da corrente elétrica, tá, Luísa? É 0,09 amperes. Esqueci de colocar aqui, ó. Não é o quanto ela anda, tá? É o valor dela. Entendeu? É como se você pegasse um aparelho elétrico e você olhasse assim atrás. Ah, esse aparelho elétrico ele conduz uma corrente elétrica de 10 amperes, entendeu? Não é o quanto ela anda, mas é o quanto ela vale, assim. Esperar. Eu esqueci de botar a unidade, né? Esqueci de botar a unidade. Ah, por isso que a gente. Ah, tá, beleza. Não, é isso mesmo, tá? Então, é o quanto ela vale, assim. Ah, essa corrente elétrica tem 0,09 amperes, tá? Tá, beleza, não, perfeito. Tá. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, tem mais um. Vocês querem que eu faça isso daqui ou a gente deixa para a próxima aula? Tá? Falta 5 minutos para terminar a aula, vocês que decidem. Eu deixo do Haddad para vocês da escolha. Né? Beleza. A Luísa quer fazer, então vamos lá.
Bom, exercício 3, tá? Um resistor submetido à diferença de potencial de 8 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,4 amperes. Determine a potência dissipada por esse resistor e determine a potência resistada por esse resistor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes, supondo que a sua resistência seja constante. Então, vamos por partes, né? Então, novamente, escreva os dados. Então, a diferença de potencial é 8 volts. Então, o V é 8 volts. Vou escrever aqui. Sem a vírgula, tá? Tanto faz. A corrente elétrica de início, a primeira corrente elétrica, né? 0,4. Deixa eu voltar aqui o rabisco. 0,4. 0,4 o quê? Amperes. Tá? Bom, letra A. A potência dissipada. Bom, a potência dissipada, né, pessoal? Eu posso usar essa equação aqui, ó. É a única que eu posso usar, no caso, né? V vezes I. Tá? Lembra, eu tenho 3 equações, porém somente essa eu não preciso saber a resistência, tá? Então vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 0,4. Tá? 8 vezes 0,4 é 3,2 watts, tá, pessoal? Então vai dar 3. Eita, nós. Vai 3,2 watts. Tá feita a letra A, certo? Mas é a letra fácil. Agora vamos para B. Agora ele quer saber a potência também dissipada, só que agora com uma corrente elétrica de 2 amperes. Olha só. 2. Nossa, esse daqui ficou complicado. Parecendo um eletrocardiograma. Vamos lá. 2 amperes. Feito. Bom, e agora ele também quer a potência. Tá? E supondo que a resistência é constante. Tá? Mas olha só, ele não me falou em nenhum momento, pessoal, que mudou a diferença de potencial. A potência diferencial agora na letra B continua sendo 8 volts. Olha só, 8 volts. Então, pessoal, a única coisa que eu tenho que fazer no caso é multiplicar novamente agora, só que alterando o valor da corrente elétrica. Então, V é o quê? V é 8. Né? Eita, tá ruim, hein? Tá, mas é 8 vezes o quê? A corrente elétrica, que é 2. Isso vai me dar 16 watts. Tá aí, tá feito. Então, a potência dissipada pelo resistor quando a corrente é 0,4 amperes é 3,2 watts, tá? E a potência dissipada por um resistor quando ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes, tá? É de 16 watts, certo? Tá? Conseguiram entender isso daqui? Esse aqui foi bem tranquilo, né? Tá? Bom, gente, a gente acabou bem no tempo, tá? Não tem mais slides. E é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, podem chamar lá no grupo, eu estou no grupo, tá? Das dúvidas, tá? Reassistam a aula, né? Peço que vocês reassistam a aula quando estiver disponível no YouTube, claro, se vocês tiverem tempo, né? Tá? Falta pouco tempo, então, eu acho que semana que vem, sem ser na próxima, na outra, já termina, a gente já acaba as atividades no desafio, por enquanto, né? Depois retorna ano que vem, tá? Antes da prova do Enem, né? Antes da prova do Enem tem umas aulas ainda, né? Para a gente poder dar uma auxiliada em vocês, tá? Então vai ter um tempinho para descansar a cabeça, tá? E é isso, tá, pessoal? Semana que vem tem mais, tá? Obrigado por terem aparecido aí, tá? Obrigado por terem interagido comigo no chat também, fico feliz com isso, tá? E boa noite para vocês, então, tá? Bom descanso, né? E boa semana para vocês.